Olá, tudo bem? Nós vamos estar fazendo aqui e compartilhando também uma aula de efeito moral, né? Efeitos morais. E nessa aula nós estamos nos educando e também queremos, com a graça de Deus, alcançar, né, o coração de várias outras pessoas, filhos, né, criança, adolescente, jovens, adultos e também a humanidade, né? A humanidade. Porque nós temos visto uma degradação, uma imoralidade tão grande, né, no nosso universo. E tudo isso a gente vê que é a falta de moral, né, de caráter, de cuidados, né, com essa parte que às vezes nós como filhos não temos levado em conta. Talvez os nossos mentores também não estão lá preparados para isso, né? Alguns, né? Não generalizando. E o nosso melhor mentor não é o professor da escola, não muitas das vezes o pastor da igreja, também não é o coleguinha de balada, não é o amigo, né, que a gente marca nos fins de semana ou para qualquer uma outra confraternização, não é o Zezinho da esquina, né? O nosso melhor mentor é o nosso pai e a nossa mãe. São os nossos melhores mentores. E muitas das vezes a nossa sociedade encontra moralmente destruída, né? Tem crescido o índice de roubo, mortandade, de corrupções, de tantas coisas, né, que tem prejudicado a nação brasileira, tem prejudicado as famílias, tem prejudicado, né, a nossa sociedade, o bairro, a rua, a cidade. É justamente a falta, né, de caráter, de moral na vida do ser humano, dos indivíduos, né, que nele ou que nela habita, né? Mas feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, né? Deus tem o seu caráter santo, perfeito, e o que Ele aguarda de nós é justamente isso, ter um caráter parecido com o caráter dele, santo, um caráter, né, uma vida moral bem edificada, bem sucedida, e então teremos uma sociedade, né, teremos uma cidade, um bairro, uma nação também bem sucedida, né, bem edificada. Portanto, né, estou aqui com o PH, né, Pedro Henrique, estamos querendo aí fazer conhecida aí a abreviação do nome dele, né, para melhor ser memorizado, né? PH, ou
Pedro Henrique. E o que acontece? Nós vamos falar sobre, né, de quem é o nosso melhor mentor. Então, nós estávamos aqui e vamos falar sobre isso. PH, para você, quem que é o seu melhor mentor? Entre pastor de igreja, amigo, né, que vai com você e aos treinos de escolinha de futsal, escola, né? Visto que hoje você estuda numa escola normal e também numa escola pré-militar, né, militar, e visto que você tem bastante amizade, né? E de todos eles e em todos esses lugares a gente aprende, né? Com os professores de escola e tudo, a gente aprende alguma coisa. Mas quem que é o seu melhor mentor? Meu pai. E a sua mãe também te ajuda? Como que é isso? Ela também me ajuda, me instrui, né? Então, nosso melhor mentor, né, como o PH aqui acabou de falar, né, são os nossos pais. Eu sou o que sou, né? Essa pessoa que eu sou, preciso de melhorar muito, mas muito mesmo. Mas estou aí me esforçando nessa caminhada, né, para que eu possa cada dia mais melhorar, né? Mas eu dou graças a Deus, né, pela minha mãe, pelo meu pai. Hoje eles não são mais casados, não moram mais juntos, mas eu dou graças a Deus, eu louvo a Deus pela vida deles, porque, né, eles me ensinaram a ser o homem que eu sou hoje. Ainda que a minha infância ela foi difícil, não fiquei tanto tempo debaixo do mesmo teto dos meus pais, né, por motivos particulares, né? Mas enquanto eu tive, eu fui como um filho esponja, absorvi tudo que eles podiam me ensinar de bom, e hoje eu sou, né, essa pessoa que eu sou, devido, né, aos ensinamentos dos meus pais, e louvo a Deus por eles. Mas dentro de tudo isso, né, eu quero deixar um texto bíblico e aí a gente vai falar, né, e vamos ver se o PH concorda também com o que eu vou estar falando aqui, né? Nós temos aqui nós vamos abrir aqui a palavra do Senhor em um livro da Bíblia. E vamos abrir no livro aqui onde que o sábio Salomão deixa para nós escrito uma palavra muito interessante, né? Vamos abrir, vamos localizar aqui Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10, né? Nós podíamos aqui falar também ainda acerca de Salomão, o versículo, capítulo também 9, e versículo 9 que diz assim: dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio, ensina o justo e ele, né, crescerá em entendimento. Todos nós temos sabedoria, né? Somos inteligentes, mas quanto mais sabedoria dá ao sábio, ele vai ser mais sábio ainda. Quanto mais instruir o justo em justiça, mais justo ele será, né? Mas o que eu quero estar falando é sobre oportunidades, né? Porque a gente vê os bens, né? O bem e os bens, que tem uma diferença. O bem e os bens do filho é quando ele tem o seu pai como seu, né, melhor mentor. E aqui Salomão diz o seguinte, capítulo 9, versículo 10: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças,
porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Então, o que Salomão está dizendo, né, levando para o lado das oportunidades, é que na vida em que nós vivemos, né, só tem uma boa oportunidade, né, só é bem sucedido, só é bem e adquirir bens, né, quando nós aproveitamos as oportunidades que nós temos, né? E as oportunidades, elas vêm na nossa vida como um cavalo selado. Quando ela vem, se a gente não faz como um cavalo selado que passa à nossa frente, se a gente não monta nele, né, e sai aí a galopar, a conquistar, dificilmente você vai ter uma outra oportunidade daquela, né? Então, se o cavalo selado passa à sua frente, monta nele. Não deixa ele embora, não, né? A oportunidade é assim também. Mas essas oportunidades boas, elas vêm na nossa vida e nós passamos a ser reconhecidos quando nós temos um bom caráter, quando nós somos bem instruídos, quando nós temos ou valorizamos as instruções dos nossos mentores. E aí Salomão diz o seguinte, que são essas coisas que vêm à nossa mão. E quando elas vêm à nossa mão, a gente tem que fazer conforme, né, a nossa instrução, as nossas forças, a nossa humildade, né, o nosso caráter, a nossa boa índole, para que tenhamos um reconhecimento, para que possamos ser bem-sucedidos, para que possamos, né, ir adiante e aproveitar bem essas oportunidades que nós temos, que a vida nos oferece. E aí Salomão diz o seguinte, conforme a nossa capacitação, conforme as nossas forças, que é a capacitação que nós temos, que nós não temos que nos estribar, né, em nosso próprio conhecimento, fazendo como a gente acha que é e do nosso próprio conhecimento, mas nós temos que nos aprofundar, nós temos que procurar mentores, procurar conselhos e assim fazer as coisas da forma correta, né? Essa palavra aí, não se estribes, não se apoie no seu próprio conhecimento sem que você tenha certeza de que seja. Aí ele diz o seguinte, o destino, né, de todo homem é a sepultura. Então ele diz, para a sepultura nós temos que aproveitar as oportunidades, né, fazer mesmo o que é certo. Por quê? Porque o homem chega a um tempo que ele vai morrer, vai para a sepultura, e ele diz que para a sepultura, para onde, né, o homem vai, o indivíduo vai, lá não tem mais obra, não se faz mais nada, lá não tem indústria, né, não existe indústria lá, como diz, oportunidade de crescer, de fazer, de isso, daquilo outro. Não tem. E ele segue dizendo, né, nem ciência, nem sabedoria alguma. Então o momento é esse agora. Então, como o PH já disse, né, o nosso melhor mentor é os nossos pais e é o nosso pai e a nossa mãe. E tá certo por quê? Porque a gente aprende aqui, aprende ali, e é assim que a gente aprende. É um pouco aqui, um pouco ali, como diz o profeta Isaías, né? Em todos os lugares a gente aprende um pouquinho. Mas aquele que leva a sério a instrução do pai e da mãe, esse é bem mentorizado, esse se torna sábio, entendido, e onde ele passar, não tem quem possa abrir a boca e falar um A contra o caráter, a índole dele, porque os nossos pais, eles são os nossos mentores, eles nos instruem, né, para ser um bom filho, para ser um bom cidadão, né, para sermos um bom aluno, para ser um bom discípulo de Cristo, servo de Cristo, um bom cristão, para ser alguém, né, que dá um bom testemunho por onde a gente passa. Não é isso, PH? Essa instrução, é esse fim que os nossos mentores, os nossos pais, nossas mães, tanto se esforça, batalha
para poder nos edificar, para poder nos ver bem, não é isso? Sim. Sim. Então, nós temos aqui o bem do filho. E o bem do filho começa onde? Onde que começa, PH? Em casa. Em casa, começa dentro de casa, ouvindo os conselhos e guardando as instruções dos nossos pais. Quando a gente para ouvir e escutar os nossos pais, a gente tem que enxergar isso, né, de uma forma que a gente possa absorver tudo quanto eles estão passando para nós, porque eles esforçam, batalham, às vezes deixam de comer, de comprar uma roupa para poder ver a gente bem. Então os conselhos dos nossos pais é para nos instruir, para que nós possamos ser um bom filho. Sendo um bom filho, nós seremos um bom cidadão. Sendo um bom cidadão, a nossa sociedade também se torna uma sociedade boa. Sendo um bom filho dentro de casa, nós seremos um bom aluno. Se nós somos um bom aluno, a nossa escola também é edificada e beneficiada com a participação nossa. Se nós somos um bom filho, né, nós também seremos um bom cidadão, um bom colega, um bom amigo. Seremos também um bom discípulo de Cristo, um bom servo de Deus, né? Então a igreja também será bem-sucedida, abençoada, porque nós vamos contribuir como mentorizar aqueles que estão em nossa volta, dar um bom testemunho, e aí nós também seremos teremos uma vida espiritual abençoada, seremos bem-sucedidos na nossa vida financeira, na nossa vida particular de profissionais, né? Seremos bem-sucedidos na nossa vida financeira e todas as áreas da nossa vida vai bem, porque nós temos a palavra de Deus que diz que o primeiro mandamento com promessa é obedecer pai e mãe. Você concorda comigo, PH? Sim. Então, aula de efeitos morais, ou seja, é como falar sobre soteriologia, a doutrina, né? Ou seja, o livre-arbítrio. O livre-arbítrio, né, é também de efeito moral, porque nós temos o livre-arbítrio para fazermos, né, o que nós temos que fazer, mas nós temos o livre-arbítrio que também levou o homem, o Adão no Éden, a ir contra a sua própria natureza. Então ele era santo, mas ele usou do livre-arbítrio para poder fazer aquilo que era contrário à santidade. Então, quando nós temos esse livre-arbítrio e obedecemos o nosso pai e a nossa mãe, todas essas áreas da nossa vida vai bem. Seremos bem-sucedidos. Então, também nós temos aqui nessa aula, para não ficar muito extensa, nós temos também a parte da esperança, né? A parte da esperança. E a nossa esperança está em Cristo, está em Jesus, está na palavra de Deus. E aí nós temos a palavra do Senhor que nos ampara, para que também nós possamos moralmente ser responsáveis, né, dos nossos atos e atitudes. E uma coisa que nós queremos deixar para todos vocês, eu vou falar aqui e vou deixar para o PH dar a consideração final aqui, se ele concorda ou não concorda, e um conselho, né, que ele vai deixar para todos vocês que vão nos assistir aí depois, tá? Sobre
ser bem-sucedido, o que fazer para ser bem-sucedido, né? Se deve crer na palavra de Deus, se deve confiar, se deve ouvir e obedecer o pai e a mãe, se deve ser um bom filho dentro de casa, o que fazer para ser bem-sucedido dentro desses parâmetros, né? Então, nós temos aqui uma palavra que diz aqui, para que eu possa encerrar minha participação, Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, que diz assim: Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guarda as coisas que nela estão escritas. Até aqui, né? Alcança a felicidade plena. E dentro disso aqui eu quero só trazer uma vertente. A bem-aventurança, o bem-aventurado. Aqui na Terra, né? Quando nós somos moralmente responsáveis pelos nossos atos e atitudes, quando nós somos bem instruídos e levamos a sério, nós somos felizes, né? Porque primeiro a palavra de Deus nos instrui e nós guardamos a palavra do Senhor que nos mostra o que é certo e o que é errado, o que fazer para ser abençoado, o que nos leva, né, a ter uma vida derrotada na sociedade. Mas quando nós lemos, quando nós guardamos ou ouvimos e guardamos a palavra de Deus no nosso coração, nós somos bem-sucedidos. Quando nós ouvimos conselhos dos nossos pais, nós somos bem-concedidos, né? Então, um conselho: guarde a palavra do Senhor no seu coração, porque ela nos ensina, te ensina, né, como ser bem-sucedido aqui na sociedade em que nós vivemos, em todas as áreas, na igreja, por onde nós passarmos. E depois nós temos aqui na parte final, porque o tempo está próximo. Então nós também temos um céu para habitarmos pela eternidade. Então, se formos aqui bem mentorizados, se valorizarmos os conselhos dos nossos pais como as oportunidades que surgem para a nossa vida, também no final de tudo, nós vamos ter uma eternidade ao lado de Jesus. Então, esse conselho aqui, né? Leia a palavra do Senhor. Ouça a palavra de Deus. Aí você vai ser bem, e a partir daí nós vamos ver os bens que você vai adquirir por ser bem instruído, por ser moralmente responsável pelos seus atos, pelas suas atitudes, por andar na presença de Deus, por obedecer aos seus pais, né? Porque nós vemos o bem dos nossos filhos quando eles são obedientes, e também nós conseguimos ver os bens dos nossos filhos, porque a partir daí, da obediência, ele receberá e conseguirá conquistar muitos bens para a sua vida aqui na terra. Mas tem uma herança no céu também preparada para vocês. Agora eu quero deixar com o PH, né, que ele vai dar as considerações finais, vai trazer aí um conselho, né, de filho para o pai, o que o filho deve fazer, né, para poder ser abençoado, e também se ele deve seguir as diretrizes da palavra de Deus. É com você, PH. O que ele fala é verdade. Nós devemos obedecer, né? E levar nossos pais como mentores. E a Bíblia, para saber tudo isso, a Bíblia é muito importante, é um manual para o cristão. Eu concordo com tudo que ele falou. Então tá aí, né? Uma pequena aula com efeitos morais, né? Não apenas no secular, porque a nossa vida, tudo que nós conseguimos aqui, primeiro vem do céu. O céu, né, fala também. E aí o homem não recebe nada se primeiro não vir de Deus.
o homem não recebe nada, ou não acontece nada na vida do ser humano, se primeiro não for aprovado por Deus, tanto para a gente ser abençoado, ou quanto algumas coisas que vêm na nossa vida, que nós não esperávamos, mas às vezes algumas atitudes nossas nos levam a prosperar e também nos leva a passar por momentos difíceis com a permissão de Deus. Mas tudo isso depende de mim, depende de você. E primeiramente da soberania de Deus. Que Deus abençoe, que vocês possam ter um bom proveito. E até a próxima, se Deus quiser. É isso aí, PH.